Olá, nascido na Bielorrússia, o poeta Oleg Almeda optou por escrever em português. Acredita que a língua de adoção consegue expressar melhor suas emoções. Encantado com a inventividade literária do Brasil, naturalizou-se brasileiro e passou a trabalhar uma poética que afirma ser também brasileira. Toda esta trajetória está em nossa conversa de hoje. Na Dica de Leituras, mais poesia na análise dos livros Sambaqui, de Edson Cruz, e Extasia, de Napoleão Valadares. O Leituras conversa agora com Oleg Almeda. Oleg, bom, vamos começar aqui essa entrevista por uma provocação. É engraçado a gente lendo aqui, você faz poesia brasileira. Exatamente. E você é bielorrusso. Quer dizer, como é essa? Digamos assim que eu nunca me identifiquei, eu acho, desde muito cedo, desde adolescente. Eu nunca me identifiquei como bielorrusso, tampouco como russo, em função do idioma que eu estava falando, que eu continuo falando aqui no Brasil, porque eu sou tradutor profissional do idioma russo. Eu sempre me identifiquei como mestiço soviético, nascido na Bielorrússia, que naquela época fazia parte da extinta União Soviética. E, digamos assim, eu fui criado nos moldes da grande cultura russa do século XIX, muito mais do que da cultura do século XX, e, paradoxalmente, da cultura francesa, que depois, entrando na faculdade, já numa idade mais ou menos consciente, que eu estudei profissionalmente as letras francesas. E agora, além de ser esse mestiço soviético, tendo 4 sangues diferentes nas minhas veias, nascido na Bielorrússia e criado nos moldes da grande literatura russa e francesa, eu sou cidadão brasileiro. Então, morando aqui no Brasil, tendo família aqui no Brasil, tendo fortes vínculos, porque eu estou aqui já há mais de 6 anos, seria meio estranho se eu continuasse a escrever em russo ou em bielorrusso, porque eu domino, na verdade, os 2 idiomas, tanto o russo quanto o bielorrusso. Mas aqui no Brasil, eu adotei o português como minha língua de criação literária, minha língua de criação artística. Agora, o português ele tem umas características muito curiosas. Um sotaque muito curioso. O português que se fala no Brasil, ele, não que ele divirja, mas ele tem certas peculiaridades que, inclusive a cor ortográfica está dando confusão até hoje por conta dessas peculiaridades de cada país, né? Quer dizer, como é que você lida com essas variantes? Digamos que eu comecei com 30 anos, ainda sem pensar em me mudar para o Brasil, em me instalar no Brasil. Eu comecei a aprender a língua portuguesa clássica, podemos dizer assim, a língua falada em Portugal, criada em Portugal, porque o idioma português, como ele é falado no Brasil, ele não existe nas universidades, no ambiente acadêmico da Rússia e dos outros países da antiga União Soviética. E era mera curiosidade por minha parte, uma tentativa de alargar meus horizontes, de ter acesso direto à literatura brasileira, porque também ninguém conhece os autores daqui, tirando o Jorge Amado, que desde muito cedo foi traduzido, continua sendo traduzido para o russo, e ultimamente Paulo Coelho, que querendo ter mais acesso, um acesso mais amplo, mais abrangente à literatura e, em particular, à poesia brasileira, eu comecei a estudar o português depois de conhecer a minha esposa. E a gente se encontrou em Moscou em 2004. E já pensando em vir ao Brasil, em tentar a minha vida, em tentar a sorte aqui, eu me concentrei mais no estudo da língua portuguesa, tal como ela é falada aqui no Brasil. Mas, por outro lado, quando eu acabava de vir para cá, em 2005,
eu fiquei surpreso e até mesmo chocado com a grande diferença do português do dia a dia, do português falado na rua, no supermercado, no metrô, daquela língua culta, baseada nas obras, sabe, de Machado de Assis, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, que eu acabei de mencionar, que eu estava estudando. Aí, que já aqui no Brasil, convivendo com as pessoas, descobrindo o país pouco a pouco, nessa novidade toda das falas, dos cheiros, dos gostos, dos modos de viver muito diferentes, porque Brasília, de certa forma, concentra em si as mais variadas populações, os mais variados segmentos da sociedade brasileira. Aí, de certa forma, eu completei a minha aprendizagem. Agora, o grande poeta brasileiro, o José Paulo Paes, que ele estudou grego. Isso. Durante muito tempo. Ele disse que chegou na Grécia e não entendeu nada. Foi mais ou menos a mesma situação. Agora, o que eu percebo nos seus poemas, exatamente essa linguagem... há uma crítica que se faz às traduções que o Mário Quintana fazia do Proust, dizendo certo. Que o francês dele era um francês aprendido e não um francês vivido. Acho isso purismo dos proustianos, isso que ainda estão perdidos por aí. Agora, na sua poesia a gente percebe a frequência dessa linguagem mais literária do que cotidiana. Quer dizer, você percebe também isso no seu trabalho como poeta? Percebo, e até eu diria que várias vezes eu faço isso propositalmente. Porque os temas que eu abordo na minha poesia são, na maioria das vezes, temas cultos, temas mais ou menos profundos, temas mais ou menos abrangentes que dizem respeito não só ao leitor concreto, quer seja brasileiro, quer seja russo, tanto faz, como a humanidade como um todo, a humanidade em geral. E também seria meio estranho se abordando esses temas cultos, como por exemplo no meu primeiro livro, Memórias do Hiperbóreo, que é minha autobiografia lírica, construída em forma de uma ampla alegoria, com base nas imagens e nas ideias da Grécia Antiga, ou seja, de uma sociedade que deixou de existir há 2000 anos e mais que isso, que só existe hoje em forma de fragmentos, de estátuas, de obras literárias que chegaram aos nossos dias. E seria meio estranho se eu abordasse tais temas usando linguagem puramente coloquial, que eu escuto nas ruas de Brasília, das cidades satélites, do Rio de Janeiro, de São Paulo, quando viajo. E no meu segundo livro, Quarta-feira de Cinzas e Outros Poemas, recém-lançado, eu tento, de certa forma, me distanciar dessa linguagem. É uma tentativa. Eu não pretendo ensinar alguma coisa a alguém, eu não pretendo explicar alguma coisa a alguém. Eu escrevo o que fala, digamos, o que fala a minha alma. E se minha alma fala desse jeito, misturando as palavras cultas, as palavras sofisticadas com as palavras do dia a dia. Então, eu acho que isso faz parte do meu estilo literário. Agora,